Como o futebol é engraçado, né? Se há 5 anos atrás eu te falasse que o PSG seria campeão da Champions e estaria brigando pelo bicampeonato consecutivo, você ia dar risada da minha cara. Talvez nem eu mesmo me levasse a sério. E se há 5 anos atrás eu dissesse que eles iam enfrentar o Arsenal das grandes pipocadas de outros anos numa final de Champions, talvez você ia dizer que eu sou mais maluco ainda. Às vezes a gente tem que parar para se escutar. Vamos falar um pouquinho da classificação do PSG e projetar como vai ser essa final, mas isso depois da vinheta. Eu confesso para vocês que eu esperava um jogo até mais movimentado, mas até que Bayern e principalmente o PSG mostraram para mim, né, um outro tipo de futebol, principalmente mais tático, com uma certa dose de emoção também, tá? Pretendo falar um pouquinho do jogo, mas antes eu tenho que falar da torcida que fez uma festa extraordinária, até com um mosaico lá na Bahia Arena, coisa que eu sou acostumado a ver no Signal Iduna Park, lá nos jogos do Borussia e não nos jogos do Bayern. A festa estava muito bonita, acho que o Vincent Kompany teve o seu pedido atendido. Mas não foi o suficiente, o Bayern empatou por 1-1 com o Paris Saint-Germain, gols de Harry Kane no apagar das luzes e no começo do jogo, gol do PSG de Ousmane Dembélé com participação do Kvicha Kvaratskhelia, o famoso Kvara. Vamos falar um pouquinho do jogo, a começar pelas escalações, não teve muitas mudanças, tá bom? O PSG que teve a grande mudança, o Hakimi que não pôde jogar, quem jogou no lugar dele foi o Zaire Emery, então a gente teve Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes. No meio a gente teve João Neves, Vitinha e o Fabian Ruiz, que jogou no jogo de ida muito mal, mas na volta hoje foi muito bem lá na Alemanha. O trio de frente com Desiré Doué, Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia. Já o Bayern de Munique, ele jogou ali com o Manuel Neuer no gol, na lateral direita Konrad Laimer, na esquerda Stanisic, dupla de zaga com Jonathan Tah e o Upamecano, no meio de campo Pavlovic, Kimmich e Musiala. Ali na frente nós tivemos Harry Kane, Olise e Luiz Dias. E cara, foi um jogo assim que eu imaginava que o Bayern fosse fazer o que o PSG fez, né? Que o Bayern fosse pressionar, não dar espaço, não deixar o PSG respirar. Foi o contrário. O PSG que não dava espaço para o Bayern respirar, estava sempre em todas as divididas, em todas as bolas, e com 3 minutos do primeiro tempo, saiu o gol do 1-0, que é o gol do Dembélé, né? O Fabian Ruiz, né, o Kvaratskhelia roubou uma bola, e ele no campo de defesa, né, com a pecha do atacante que tem que marcar, no campo de defesa, rouba a bola, aciona o Fabian Ruiz, que toca rapidamente para ele, e aí ele avança e deixa o Upamecano para trás. E quando ele chega na área, ele olha para cima e vê o Dembélé se projetando para ficar perto da marca do pênalti. Enquanto isso, a zaga do Bayern tá funilando pro lado do Neuer, tá? O Upamecano vindo de trás, o Laimer correndo desesperado, o Stanisic que largou o Dembélé para ir pro meio do gol, e aí o Dembélé simplesmente recebe e dá uma porrada no gol do Harry Kane. Do gol do Neuer, perdão, gente, eu tô ficando maluco aqui. No gol do Neuer. 1-0 PSG, e aí o jogo ficou nas mãos do time parisiense, porque ele fez exatamente o que o Arsenal fez com o Bayern de Munique na fase de liga quando ganhou por 3-1, que foi abrir o placar e entregou a bola para o PSG e deixou o PSG atacar para contra-atacar. Foi exatamente isso. O Bayern de Munique não conseguiu lidar também com essa estratégia, não foi bem, e o PSG foi soberano do início ao fim do jogo, tá? Óbvio que tivemos alguns lances, com 5 minutos o Nuno Mendes é amarelado em cima do Olise, que eu acho que foi o único grande lance do Olise no jogo. Ele pega e no momento do arranque ele consegue passar pelo Nuno, que faz a leitura errada e na hora do carrinho acerta o Olise e toma o cartão amarelo. Presta atenção nesse amarelo aqui. E nós tivemos ainda o Olise tentando, mas não acertando o gol, errando tudo que tentou. O Olise errou tudo que tentou. O Luiz Dias do outro lado tentou fazer um salseiro para cima do Zaire Emery, mas foi só no primeiro tempo, e ainda assim ele foi pouco acionado, ficou meio penso o time do Bayern, e eu até entendo por quê. E aí com 20 minutos eu acho que teve a grande jogada da partida, que foi o Laimer. Ele recebe e tenta passar pelo Nuno Mendes para acionar o Olise do lado direito. Quando ele vai passar pelo Nuno Mendes, a bola bate no braço do Olise e o Olise estava numa posição antinatural.
não era natural a posição do Olise. Com isso, era o quê? Era para parar a jogada e para ter o cartão amarelo expulsando o Olise. Com 20 minutos do primeiro tempo. Porém, como o meu amigo Fábio viu antes de mim, até teve uma grande competência ele, a bola bate no braço do Laimer antes, né? Porque no começo da jogada, precisei ver o replay umas 4 vezes, tá, gente? No começo da jogada, ela pega na barriga e vai na mão do Laimer. A mão do Laimer tá um pouco aberta, ele segue a jogada e ela bate no braço do Nuno. O pessoal do Bayern vem maluco pra cima do árbitro, a torcida fica louca com a não marcação, o Kompany fica revoltado, mas vamos ser sinceros que a marcação foi correta. A marcação foi correta, não era para o Nuno Mendes ser expulso, até entendo. O VAR não poderia chamar porque é um lance de amarelo, é uma regra que eu acho errada. Acho que a FIFA tem que revisar o uso do VAR para cartão amarelo em caso de segundo amarelo ou não. Eu acho que precisa revisar, porque esse poderia ser um lance de vermelho. Tanto que quando a câmera frisa no árbitro, o árbitro tá fazendo sinal de joia. E eu olhei e falei, que esse cara tá fazendo esse joinha aí? O cara acabou de passar a mão no Bayern. Não, o joinha foi para o bandeirinha que acionou a marcação da bola que pegou na mão do Laimer. E aí a gente teve o primeiro grande lance que gerou a reclamação do Bayern. O segundo grande lance foi a bola do João Neves, né? O Zaire-Emery, ele tem uma bola cruzada do PSG, do Bayern de Munique. O Zaire-Emery ia deixar a bola sair, não conseguiu sair, não deu velocidade, ele foi roubado, foi interceptado pelo Luiz Dias, o Luiz Dias cruzou, eu acho que foi o Safonov, foi o Pátio, agora eu não lembro, que chutou e a bola pegou na mão do João Neves e a mão estava aberta. E aí houve uma reclamação, a Bahia Arena veio abaixo, todo mundo reclamando. Na hora, eu simplesmente mandei um opa! E aí eu fui ver o replay. E quando eu fui ver o replay, eu falei, ah não, isso aqui não é pênalti não. Isso não é pênalti por quê? Porque quem chutou a bola foi um jogador do próprio PSG. Quem chutou a bola foi um jogador do próprio PSG. E aí eu tive que dar uma olhadinha nas regras da IFAB, né? E nas regras da IFAB, com relação à bola na mão, o que a gente diz, né? O que a gente tem? Que só não é marcado pênalti em um caso, né? Só não é marcado pênalti em um caso, que foi o caso que aconteceu hoje. A bola é jogada por um companheiro de equipe em você mesmo, a bola está saindo da área. E foi exatamente o que aconteceu. É um lance bem complicado, não acontece todo dia, tá? Eu busquei, rebusquei, busquei de novo, tentei lembrar de quando foi o último lance que eu vi uma marcação dessas e eu não consegui lembrar. E o árbitro português, ele está coberto de razão. Coberto de razão. Quando existe essa determinação, quando existe esse tipo de jogada, o que acontece? A bola está saindo da área, tá? A bola estava saindo da área, o nosso querido João Neves até foi tentar tirar o corpo da frente, né, no reflexo, só que a mão estava lá e bateu na mão dele. Ah, Fernanda, a mão estava numa posição antinatural. Ele tirou o corpo, mas a mão, o braço não conseguiu acompanhar o reflexo, tá? E eu vi muita gente cometendo assim a insanidade, a loucura de comparar com o lance do Davis no primeiro jogo, que foi marcado pênalti lá no Parque dos Príncipes. Não é nem de longe a mesma jogada, nem de longe, são universos diferentes, né? Lá no Parque dos Príncipes a bola estava entrando na área, aqui nós tivemos a bola saindo da área. Lá ela vem de um jogador do PSG para um jogador do Bayern, aqui não, é de um jogador do PSG para outro, né? Outro caso, o movimento é natural, não tal qual é o movimento do Davis. Já trouxe 3 fatores e outro fator é o benefício da jogada, a benéfice da jogada. O Davis ia se beneficiar de qual forma daquela jogada? Ia encerrar o ataque do PSG e iniciar o contra-ataque do Bayern. A bola bate nele, né, pega no braço dele, fica em domínio do Davis, começa o contra-ataque do Bayern de Munique. Aqui não. Aqui não. Não existe benefício nenhum. Não existe benefício algum no lance do João Neves. Por quê? Porque a bola bate no braço dele, ela ia ficar pererecando dentro da área e aí nós teríamos um possível gol do time do Bayern de Munique ou não. Então não dá para comparar os dois lances. É um lance difícil, é um lance complexo que não acontece todo dia e o nosso querido árbitro foi convicto e pleno. Ele foi pleno, ele foi perfeito. E aí a torcida do Bayern junto com o Kompany
veio abaixo, o estádio veio abaixo, muita reclamação, muita revolta, e eu até entendo por parte da torcida, né, até entendo, mexe com os ânimos dos jogadores, mexe com os ânimos do treinador, a torcida não tem que saber de regra, não tem que entender regra, não tem essa obrigatoriedade, então dá pra entender, e os ânimos do Bayern foram caindo. Só que eu não posso chegar e dizer que o árbitro teve culpa, que o PSG teve culpa, que os lances capitais da partida penderam pro lado do PSG, porque o Bayern não fez um bom jogo. Eu esperava um ótimo jogo do Bayern e não teve. Tanto que a primeira chance no primeiro tempo que o Bayern teve de chute ao gol foi quando o Musiala, aos 30 minutos, chutou da entrada da área e o Safonov fez uma grande defesa. E foi só o Bayern só deu um chute a gol no primeiro tempo. O Kane estava encalacrado, estava travado no meio da marcação, o Olise estava muito bem marcado e errando tudo, o Luiz Dias não estava tocando tanto na bola, e eu achei que o Bayern forçou demais ali no Olise, até entendo, porque o Olise tentou ir para cima do Nuno Mendes para tentar cavar ali o segundo amarelo e porventura o vermelho, mas não deu muito certo. E eu acho que o Bayern forçou demais ali, tinha do outro lado o Luiz Dias, faltou chute de fora do Bayern de Munique, senti muita falta disso, senti falta de triangulação, eu via o PSG bem fechado no naipe Arsenal mesmo, e aí obrigava o PSG a ficar virando bola, ficar trocando de um lado para o outro com esticão e bola longa, e aí o PSG conseguia se manter muito bem. Vem o segundo tempo, com o segundo tempo nós temos as mexidas, mas o PSG ele foi melhor do que o time do Bayern, tá? Mesmo o Bayern com a bola, na maioria do segundo tempo, o PSG foi mais letal. Tanto que o melhor nome do jogo, na minha concepção, Manuel Neuer. Foi quem mais garantiu defesas e principalmente quem garantiu que o confronto terminasse 1-1, porque senão era 4-5-1 para o time do PSG. No começo do segundo tempo a gente tem uma bola do Doué, que enquanto o Bayern está atacando, e para mim foi o grande erro do Bayern na eliminatória. Se você ataca no rolo compressor o time do PSG, que é o melhor contra-ataque do mundo, você tem que finalizar essa jogada ou no gol ou para fora. O Bayern ele atacava no bloco, perdia a posse da bola e o PSG estava com espaço inteiro no campo para poder contra-atacar o Bayern. Inteiro. Não tinha o que o Bayern fazer, porque o time estava aberto, o time estava descompactado. E aí o PSG aproveitou as suas saídas. A primeira com o Doué, que o Neuer faz uma ótima defesa. Ainda tivemos uma do Kvaratskhelia, que ele ficou cara a cara, que o Neuer foi vencido, mas ela não entrou porque o Kvara furou. Tem uma do Barcola, que entrou no lugar do Dembélé e o Neuer fez uma grande defesa. Tem uma do Doué, que o Neuer vai buscar no chão. O Neuer teve uma noite de Neuer. Ele evitou o 4-1, o 5-1. E aí nós tivemos, enquanto acontecia tudo isso, as mexidas e as mudanças das equipes, né? O Barcola entrou no lugar do Dembélé, o Dembélé já estava um pouco cansado, eu não tiraria, mas até entendo, e aí o Barcola garantiu aquela correria. Não era a mesma técnica, mas a mesma velocidade. Do lado do Bayern, aos 67 minutos, o nosso querido Kompany tira o Jonathan Tah e o Stanisic para colocar o Davies e o Kim Min-jae. O Davies foi fazer correria na lateral esquerda. O Kim Min-jae, ele simplesmente estava lá porque eu acreditava que, já que ele vai subir as linhas, ele precisa de um zagueiro mais rápido e o Tah é um zagueiro pesadão. Então vai ficar o Kim Min-jae ali para tentar guardar o contra-ataque caso precise. Foi a única coisa que me veio na cabeça, tá, gente? Respondendo a isso, aos 76, aos 31 minutos, nós tivemos a entrada do Lucas Hernandes no lugar do Doué, e nós tivemos a entrada do Beraldo no lugar do Fabian Ruiz. O Beraldo foi jogar de volante, ele está jogando de volante lá na França, e o Lucas Hernandes recuou a linha ainda mais para poder proteger o time do PSG do Bayern de Munique. Tem o amarelo do Luiz Dias, que ele vai para cima do Beraldo. Eu daria aquela falta, não daria o amarelo para o Luiz Dias, acho que só isso. O Beraldo ficou parado, né? Botou o corpo na frente, o Luiz Dias foi ao encontro. Ele botou o corpo na frente, o Luiz Dias não passou. Seria uma falta para o Bayern, mas eu acho que é um erro muito pequeno. Mas esses erros pequenos, né? Esse erro pequeno, vou dizer assim, ele está aliado com os lances capitais do jogo que penderam para o lado do PSG. Isso irritou muito os jogadores, isso irritou muito o Kompany e muito a torcida. Mas como eu falei mais cedo, o PSG, o Bayern de Munique não fez um bom jogo, tá, gente? Não foi um bom jogo do Bayern de Munique. Aos 79 minutos entrou o Nicolas Jackson no lugar do Musiala. E aos 85, 40 do segundo tempo, sai o Upamecano.
E entra o Leonard Cal. Eu não entendi a mexida do Cal tão tarde. Se eu fosse o Company, eu colocava ele com 10, 15 do segundo tempo, porque eu acho que ele poderia resolver melhor os problemas ofensivos do Bayern. E aí o Bayern ficou nessa brincadeira de cruza pra cá, cruza pra lá, faltou confiança, faltou chute a gol, o Olise errou tudo. O Luiz Dias ficou no bolso do Marquinhos, não acertou quase nada. O Zaire-Emery, que sofreu com ele no primeiro tempo, colocou ele no bolso no segundo, no bolso. E aí no finzinho do jogo, né, nem vou falar do Mayulu, que entrou ali aos 40 também para contra-atacar no lugar do Nuno Mendes, porque no finzinho do jogo, aos 50 minutos, o Kane, na única bola que ele recebe, ele guarda o 1-1. Ele recebe do Davis na entrada da área, passa pelo Marquinhos, né, e dispara no ângulo do Safonov, 1-1. Faltou, né, talvez se o Bayern não tivesse tomado aquele gol tão cedo, ele poderia ter ganho o jogo. Eu achava que o Bayern era favorito, tá? Mas o PSG fez um jogo espetacular. Foi, assim, sublime. Sublime. Foi um jogo muito tático, muito forte da parte tática e de entrega do time francês. Não é que o PSG se enfiou lá atrás e ficou os 10 jogadores. Não. O PSG, na linha baixa com seus atacantes, já marcava muito bem. Ele já marcava muito bem, ele recuou os atacantes para próximo do meio de campo e toda vez saía muito bem nos contra-ataques. O Bayern de Munique não soube lidar com isso. O jogo terminou 1-1, mas poderia ser 4, 5-1 tranquilamente. O melhor em campo foi o Kvaratskhelia, né, participou da jogada do gol e tá jogando demais. É o melhor jogador da temporada do PSG. E aí a gente tem que falar também do Ousmane Dembélé, né? Que pode ser melhor do mundo 2 vezes, né? Se vocês estavam reclamando que o Neymar não ganhou bola de ouro e o Dembélé ganhou uma, imagine o Neymar sem bola de ouro e o Dembélé com 2. O Dembélé vai para uma final de Champions League de novo. O Dembélé bagunçou na parte do mata-mata, participou de 6 gols, né? Ele fez 6, então dos 7 que ele tem na Champions, 6 foram feitos no mata-mata. O Kvaratskhelia, para mim, é o melhor jogador do Bayern na temporada. Participou, vou deixar até aqui os números dele, contra o Liverpool, contra o Chelsea, participou agora contra o Bayern também. Ele participou nesses 3 jogos de ida e de volta, todos os jogos tiveram participação dele, em todas as rondas. Ele é o melhor jogador do PSG na temporada. E aí a gente tem que falar de Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, se ele ganhar essa Champions desse ano, vai ser a segunda pelo PSG e a terceira na sua carreira. É um feito que só 2 treinadores têm, tá? O primeiro é o Papito, que tá lá em cima, que é o Ancelotti, o Mister, e depois nós temos Guardiola, Pepe Guardiola e Zinedine Zidane, que ganhou 3 seguidas. Se o nosso querido Luiz Henrique ganhar, ele ganha 2 seguidas e passa junto com o Zidane a serem os únicos nesse formato que começou desde os anos 90, ali em 92, né, 92, 93, a ganhar 2 seguidas. O Guardiola, que é o Guardiola, não ganhou 2 seguidas, tá, gente? E o nosso querido Luiz Henrique pode ganhar 3. Por um time que até 5, 6 anos atrás ninguém imaginava que ia ganhar uma Champions League, tá? Ninguém imaginava. E hoje o Luiz Henrique faz o que ele faz, para mim é o grande nome ainda desse PSG. Tem o Kvara, tem o Dembélé, tem o Doué, tem o Vitinha, mas para mim o grande nome desse PSG é o Luiz Henrique, que tá criando, na minha opinião, uma nova metodologia que pode vir a ser uma revolução no futebol. Pode vir, ainda não é, mas pode vir. A gente fala de jogadores que jogam, os atacantes marcam, eles não recompõem, eles marcam, eles descem, eles avançam. Cada jogador do ataque do PSG joga em 2 posições diferentes. O Kvara pode ser ponta direita, pode ser ponta esquerda, o Doué pode ser meia, pode ser ponta, Dembélé pode ser falso 9, pode ser centroavante, pode ser ponta. A gente tem o Vitinha que pode jogar de primeiro volante, de segundo volante, pode ser avançado como meia, tendo bom trato com bola. Fabian Ruiz pode jogar ali como um terceiro homem de meio campo, segundo volante. Aí a gente olha o João Neves, que pode jogar nas 3. Você vai ver o Pátio, que pode ser lateral direito, é zagueiro. O Marquinhos, que já jogou de volante, é zagueiro. O Hakimi, que pode ser ponta, lateral. Nuno Mendes, ponta, lateral, faz zagueiro. É um time multifuncional em que todos marcam. E essa é a pecha do novo futebol. Não existe aquele jogador que tem a qualidade que, olha, ele decide jogo, mas fica paradão. Esse jogador não existe no sistema do time do PSG, né? Esse sistema não existe mais no time do PSG.
O Bayern de Munique, cara, é uma pena porque o melhor jogador do mundo, na minha concepção, essa temporada estava no Bayern de Munique, que é o Harry Kane. Ninguém jogou mais bola que o Kane nessa temporada. O Kane vai encerrar com 60 gols e 70 participações em gols na temporada e muito fatalmente não ganhará a bola de ouro, a não ser que a Inglaterra chegue numa final de Copa do Mundo, ganhe uma Copa do Mundo, aí a brincadeira muda de cenário. Caso contrário, não. Nós temos o Olise, que faz uma temporada maravilhosa, um dos grandes nomes, mas hoje ficou muito apagado. Gente, quanto à final, para esse vídeo não ficar com 50 minutos, né, a gente tem que falar da final. Para mim, tá? O Bayern de Munique, olha só, o PSG, tá, gente? O PSG, peço perdão. O PSG é favorito para a final. Tem mais time que o Arsenal, porém no entorno, no elenco, acho que o Arsenal tem mais peças. Agora, time, acho que o PSG tem mais qualidade. Para mim, o Arsenal vai ter que fazer a partida perfeita e rezar para o PSG fazer uma partida ruim. Porque o PSG é igual o Bayern de Munique. O Bayern hoje, ele fez uma partida ruim e ainda fez um gol. O PSG é o mesmo estilo de time. Quando ele faz uma partida ruim, ele faz um gol. O Arsenal tem a defesa mais impenetrável da Champions, tomou apenas 6 gols, marcou gols em quase todos os jogos, mas vai precisar. É um jogo que eu vejo as duas equipes marcando, é um jogo que, do outro lado, o nosso querido Arteta também pode fazer história. Pode levantar uma Champions League invicta. Se o Arsene Wenger ganhou uma Premier League com os invictos, meu amigo, Arteta entra para a história se ganhar uma Champions League invicto. Ele entra para a história, tá? Automaticamente essa Champions dele aí vale por 2 tranquilamente. Porque ganhar uma Champions invicto é muito raro. E muito difícil. Eu acho que o PSG é favorito, afinal é lá no dia 30, às 1 da tarde, e a gente vai ficar aguardando. Vamos falar rapidinho dos números da partida, antes que eu me esqueça, vou deixar eles aqui. Nós tivemos 1.40 de chances de gol esperado para o Bayern de Munique, 1.02 para o nosso querido PSG. Quem ficou mais com a bola foi o Bayern, 65% a 35%. São 18 finalizações do Bayern, 6 no gol, contra 15 finalizações do PSG, 7 no gol. São 3 chances claras para cada lado. Eu discordo um pouquinho, né? A chance do gol para cada time. No caso do PSG, nós tivemos aí a cabeçada do Vitinha, que o Neuer pegou, o chute do Dembélé, o chute do Barcola. Nós tivemos ainda, né, chute do Dembélé, chute do Barcola, o chute do Doué. Então nós tivemos pelo menos umas 5 chances para o PSG. No caso do Bayern de Munique, acho que o Bayern foi muito mal. Essas 3 chances aí, nós tivemos uma do Luiz Dias, que o Safonov pegou bem. Uma do Musiala, que ele buscou lá embaixo no primeiro tempo, e o lance do gol. Os escanteios, eu não concordo muito com isso aqui. Tá dizendo que teve um escanteio pro Bayern de Munique no jogo. Eu não concordo. Eu vi mais que um, mas tudo bem, né? E 8 escanteios para o PSG, nível de precisão do passe 87%, quase 90% de precisão do passe pro time do Bayern de Munique. O time do PSG teve um pouco mais de 71% de precisão no passe. E aí, gente, para onde vai a orelhuda? Para a França ou vai para a Inglaterra? O Arsenal se vinga de ter caído para o PSG ano passado ou o PSG vai continuar fazendo história e vai nascer um período de dominância francesa no continente, com o Luiz Henrique fazendo história? Deixa nos comentários aqui, diga que eu vou ler cada um desses comentários, beleza? Gente, estamos chegando a 1.100 inscritos, o canal não para de subir, não esqueci das camisas de vocês, tá bom? Assim que eu finalizar minha mudança, farei o sorteio. Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista. Você que chegou por aqui agora, não sabe o que aconteceu, viu o monólogo, quer se inscrever? Se inscreve, assina o sininho das notificações e deixa aquele like com um comentário para me ajudar, beleza? Você que é da casa já sabe como que é. Deixa aquele like e ative principalmente o sininho o sininho das configurações, tá? E comente o vídeo também. No mais, gente, uma ótima noite, porque daqui a pouco tem Corinthians. Vai, Corinthians! Em homenagem aos meus amigos. Coringão na Libertadores de Fernando Diniz. Então, uma ótima noite e tchau!